97%. Esse é o número de pessoas que tentam manifestar algo e simplesmente não conseguem, ou conseguem uma vez e nunca mais repetem o resultado. E antes que você pense que é porque essas pessoas desistiram rápido, ou não se dedicaram o suficiente, ou não tinham fé verdadeira, eu preciso te dizer algo que vai mudar completamente como você enxerga isso. O problema não está nas pessoas. O problema está no ponto de partida. Existe um erro tão fundamental, tão invisível na forma como manifestação é ensinada, que a maioria das pessoas está, literalmente, fazendo o oposto do que funciona. Elas estão tentando manifestar do lugar exato que garante o fracasso. E o mais frustrante, ninguém conta isso logo no início. Te ensinam as técnicas, te dão os passos, te falam sobre visualização, afirmações, gratidão, e tudo isso está certo, mas falta o fundamento. É como te ensinarem a dirigir sem nunca mencionar que você precisa ligar o carro primeiro. E hoje você vai descobrir exatamente qual é esse fundamento que separa os 3% que manifestam consistentemente dos 97% que tentam e eventualmente desistem. Aqui eu quero que você acompanhe até o final, porque no encerramento eu vou te mostrar o que realmente acontece quando você muda esse ponto de partida e como a realidade responde de forma completamente diferente. Se isso faz sentido para você, se você já tentou manifestar e sentiu que algo estava faltando, inscreva-se no canal, porque essa jornada é contínua e cada vídeo é uma peça do quebra-cabeça da sua transformação. A primeira coisa que precisa ficar clara é que quando você tenta manifestar algo, seja dinheiro, relacionamento, saúde, oportunidade, você está partindo de um estado emocional e energético específico. E na maioria das vezes, sem perceber, você está partindo do estado de carência. Do estado de eu não tenho isso e preciso conseguir. Do estado de minha vida não está completa sem isso. Do estado de eu sou alguém que não possui e está tentando possuir. E aqui está o problema central que derruba 97% das tentativas. Quanto mais você manifesta do lugar de precisar, mais você comunica ao campo quântico, à sua mente subconsciente, ao universo, chame como quiser, que você é alguém que não tem. E a realidade sempre confirma quem você está sendo, não o que você está querendo. Então você pode passar horas visualizando, pode repetir afirmações todos os dias, pode fazer rituais, meditações, e se por baixo de tudo isso existe a frequência energética de eu não tenho e estou desesperado para ter, você está reforçando exatamente a falta que tenta superar. Pensa na contradição. Você está literalmente enviando ao universo o pedido e a negação ao mesmo tempo. É como digitar uma busca no Google e apagar antes de apertar Enter. A intenção existe, mas o comando que prevalece é o da sua frequência de fundo, não das suas palavras. Isso não é culpa sua. Isso é um problema estrutural de como manifestação é ensinada. Te ensinam o que fazer, mas não te ensinam quem ser primeiro. E sem essa mudança de identidade, sem você mudar internamente antes de tentar mudar externamente, as técnicas ficam vazias. Elas podem até trazer um resultado momentâneo, impulsionado pela empolgação inicial, mas logo param de funcionar. Porque você volta ao seu estado padrão. Você volta a ser quem sempre foi. E aquela versão de você não vibra na frequência do que você quer manifestar. Então aqui está a ideia que muda tudo. Manifestação real não é sobre pedir, não é sobre visualizar com mais intensidade, não é sobre repetir afirmações até acreditar. Manifestação real é sobre sintonizar a frequência daquilo que você quer antes de ele aparecer fisicamente na sua vida. É sobre você se tornar, energeticamente e mentalmente, a pessoa que já possui aquilo, mesmo quando a realidade externa ainda não reflete isso. Porque a física quântica nos mostra algo revolucionário. O observador influencia o observado. Você não é um espectador passivo da sua realidade. Você é um participante ativo na criação dela. E o que determina o que você cria não é o que você deseja, mas quem você está sendo enquanto deseja. Existem dois tipos de energia completamente opostos: a energia de querer porque não tem e a energia de já ser quem possui.
A primeira é contração, é falta, é desespero, é apego. A segunda é expansão, é abundância, é confiança, é desapego saudável. E o universo não responde às suas palavras, ele responde à sua vibração. Você pode dizer, eu sou abundante 1000 vezes, mas se por dentro você está apavorado com a falta de dinheiro, a mensagem real que você está emitindo é medo, é escassez. E a realidade vai confirmar essa mensagem mais profunda. Então, o segredo não revelado, aquilo que os 3% fazem sem nem sempre saber explicar, é que eles mudaram de identidade primeiro. Eles não tentam manifestar riqueza sendo alguém pobre tentando ficar rico. Eles incorporam a identidade de alguém abundante e então a realidade se reorganiza para confirmar essa nova identidade. Agora vamos aprofundar como isso funciona por dentro, porque entender o mecanismo é o que te dá poder real de aplicar. Quando você tenta manifestar algo mantendo a identidade antiga, você cria um conflito interno massivo. A mente consciente quer uma coisa, mas a mente subconsciente, que é onde sua verdadeira identidade está gravada, acredita em outra coisa completamente diferente. E aqui está o detalhe técnico que a maioria ignora. A mente subconsciente é muito mais poderosa que a consciente na criação da sua realidade. Estudos em neurociência mostram que 95% das suas decisões, comportamentos e percepções vêm do subconsciente. Você está operando no piloto automático 95% do tempo. Então não importa o quanto você conscientemente quer algo, se o seu subconsciente, onde sua identidade real mora, não está alinhado, você vai auto-sabotar sem nem perceber. Você vai deixar passar oportunidades. Você vai tomar decisões que afastam o que diz querer. Você vai se sentir desconfortável em ambientes que deveriam ser seus, porque existe uma incompatibilidade de frequência. É como tentar sintonizar uma estação de rádio em 102 FM, quando você está com o dial travado em 89. Não importa quanto você queira ouvir aquela estação, o rádio não vai pegar o sinal. Você precisa mover o dial. Você precisa mudar de frequência. E no contexto de manifestação, mudar de frequência significa mudar de identidade. Significa você parar de ser alguém que quer e começar a ser alguém que já é. Neville Goddard, um dos maiores estudiosos de manifestação, dizia algo revolucionário. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Então, se você é internamente alguém que vive na escassez, você vai continuar atraindo escassez, não importa quantas técnicas você use. Mas se você muda internamente e se torna alguém que vive na abundância, a abundância começa a fluir naturalmente, porque você está vibrando naquela frequência. A realidade externa sempre se ajusta para refletir a realidade interna, sempre, sem exceção. E aqui está uma das partes mais frustrantes dessa jornada. Os comportamentos que você acha que são certos, as coisas que você faz achando que está manifestando corretamente, na verdade estão reforçando exatamente o oposto do que você quer. Por exemplo, você visualiza todo dia a vida que deseja. Isso é bom, certo? Depende. Se você visualiza com a energia de eu preciso que isso aconteça logo porque não aguento mais minha vida atual, você está praticando visualização do estado de desespero. Você está reforçando que você não tem e precisa ter. Outro exemplo, você repete afirmações positivas. Eu sou rico, eu sou abundante, eu sou próspero. Maravilhoso. Mas se essas palavras são ditas com uma voz interior de dúvida, se no fundo você não acredita nem um pouco no que está dizendo, você está criando um abismo entre o que fala e o que sente. E o que você sente sempre vence. Sempre. Dados de pesquisas em manifestação e lei da atração mostram que a maioria das pessoas abandona as práticas entre 3 e 6 meses. Por quê? Porque existe um padrão que se repete. No início, funciona. Você fica empolgado, sua energia muda, coisas pequenas começam a acontecer, você sente que descobriu o segredo. Mas então, conforme os dias passam, aquela empolgação inicial diminui, você volta ao seu estado mental habitual e os resultados param. E aí você conclui que manifestação não funciona.
ou que funciona para outros, mas não para você. Mas o problema nunca foi a técnica. O problema é que você usou a técnica sem mudar o sistema operacional. Você instalou um aplicativo novo em um computador velho que não suporta. E muitos de nós caímos nesse ciclo várias vezes. Tentamos de novo, com outra técnica, com outro método, e o padrão se repete, porque o padrão não está na técnica, está no ponto de partida. E se você está aqui se reconhecendo nesse padrão, se está percebendo que já passou por isso, eu quero que você saiba de algo fundamental. Isso não significa que você falhou. Isso significa que te ensinaram errado. Te ensinaram a usar ferramentas poderosas, mas sem te entregar a fundação. É como te darem uma chave de fenda, sem te explicar que você precisa primeiro escolher o parafuso certo. A ferramenta está correta, mas a aplicação está incompleta. Então esse peso que talvez você carregue, essa sensação de por que comigo não funciona, por que os outros conseguem e eu não tem nada a ver com você ser incapaz ou não merecedor. Tem a ver com ter começado do lugar errado. E a boa notícia é que agora você sabe. E saber te dá o poder de fazer diferente. Se isso está clareando algo dentro de você, se você está percebendo que finalmente alguém está nomeando o que você sentia, mas não conseguia explicar, deixa aquele like no vídeo. Porque esse tipo de clareza é rara e quando você encontra algo que ressoa tão fundo, vale a pena marcar isso. E também porque quando você curte, você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que estão travadas no mesmo lugar, tentando com força, mas sem direção. Então agora, para por um momento e pensa comigo. Quantas vezes você já tentou manifestar algo realmente importante para você e não veio? Quantas técnicas diferentes você já experimentou? Quantas vezes você sentiu aquela frustração de estar fazendo tudo certo, ou pelo menos achando que estava, e mesmo assim os resultados não apareciam? Ou apareciam de forma tão leve e temporária que logo desapareciam? Pensa em como você se sentia nesses momentos. Provavelmente havia um misto de esperança e desespero. Aquela sensação de precisa funcionar dessa vez, misturada com um medo de fundo de que talvez não funcione. E é exatamente essa mistura que cria a frequência de carência, aquela sensação de estar dependendo demais do resultado. E agora pensa, quem você precisaria ser internamente para que aquilo que você quer não fosse mais algo que você precisa conquistar, mas algo que você simplesmente é? Como seria viver a partir desse lugar? Vou te mostrar agora exatamente como fazer diferente, como se posicionar no lugar certo antes de usar qualquer técnica. E atenção, porque isso é o que separa quem manifesta consistentemente de quem vive tentando sem resultado. Primeiro passo: identifique quem você precisa ser para ter o que quer. Não o que você precisa fazer, quem você precisa ser. Se você quer abundância financeira, quem é a pessoa que vive em abundância? Como ela pensa? Como ela lida com dinheiro? Como ela toma decisões? Importante, não estou falando de comportamentos externos, estou falando de identidade interna. A pessoa abundante não se desespera com conta para pagar. Ela confia que recursos fluem. A pessoa abundante não tem apego doentio ao dinheiro, ela sabe que mais sempre vem. Segundo passo, incorpore essa identidade agora, não depois de conseguir o resultado agora. Mesmo que sua conta bancária diga outra coisa, você começa a operar internamente como essa pessoa. Você toma decisões que ela tomaria. Você pensa como ela pensaria. Você age, não fingindo ser, mas incorporando ser. E esse é um ponto sutil, mas crucial. Não é sobre fingir, é sobre reconhecer que essa versão já existe dentro de você, só estava adormecida. Terceiro passo: viva dessa identidade, mesmo quando a realidade externa ainda não confirma. Aqui é onde a maioria desiste, porque existe um período de latência, um período onde você mudou por dentro, mas nada mudou por fora ainda. E seu cérebro vai gritar que isso é ilusão, que você está se enganando. Mas você precisa sustentar, porque é justamente nesse período que a realidade está se reorganizando para confirmar sua nova frequência. Quarto passo: agora sim, use as técnicas, visualização, afirmações, gratidão,
Todas funcionam perfeitamente, mas agora elas amplificam a frequência certa. Você não está mais visualizando do desespero, você está visualizando da certeza. Você não está mais afirmando tentando se convencer, você está afirmando reforçando o que já sente. E aqui está onde eu preciso te falar sobre algo que desenvolvi ao longo dos últimos anos, trabalhando profundamente com isso. Tudo o que conversamos até agora é o despertar, é a compreensão, é a teoria que te mostra onde você errou e onde precisa chegar. Mas tem uma distância enorme entre entender e aplicar, entre saber o caminho e caminhar ele de fato. Por isso criei a trilha da manifestação, que é exatamente essa ponte entre conhecimento e transformação real. É um percurso guiado, com ferramentas práticas, exercícios de incorporação, meditações direcionadas, tudo estruturado para você não apenas entender como mudar de frequência, mas experimentar essa mudança no seu corpo, na sua mente, na sua energia. Porque uma coisa é eu te explicar aqui o conceito, outra coisa é você ter um roteiro diário que te leva pela mão nessa reprogramação. O link está na descrição. E se você sente que está pronto para parar de tentar e começar a viver, é lá que a transformação real acontece. Agora, é importante que você saiba que esse processo não é linear. Você vai ter dias em que vai se sentir completamente alinhado, tomando decisões da nova identidade, sentindo a abundância fluindo, e de repente vai ter um dia em que vai cair no velho padrão. Vai se pegar ansioso, preocupado, duvidando, agindo do lugar de falta. E quando isso acontecer, não significa que você falhou. Não significa que voltou à estaca zero. Significa que você é humano e que reprogramação profunda leva tempo. Neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novos padrões, acontece com repetição consistente, não com perfeição imediata. Então, o progresso real não está em nunca mais cair no padrão antigo, está em perceber mais rápido quando caiu e escolher voltar mais rápido. No começo, talvez você passe dias no padrão antigo antes de perceber. Depois passa horas, depois minutos, e eventualmente você percebe no momento e consegue redirecionar na hora. Isso é mestria. Não é nunca errar, é errar e corrigir com cada vez mais agilidade. E muitos de nós precisamos ouvir isso porque existe uma pressão interna de fazer tudo perfeito, de nunca recair, de ser a versão elevada o tempo todo. E quando não conseguimos, batemos em nós mesmos, desistimos, achamos que não somos fortes o suficiente. Mas a verdade é que transformação profunda é camada por camada. Você muda, integra, testa, às vezes volta, muda de novo com mais consciência, integra mais fundo e assim vai. É um espiral ascendente, não uma linha reta. E aqui está algo que precisa ser dito com toda clareza e compaixão. Cada dia que passa, manifestando do jeito errado, cada tentativa que você faz partindo da carência, está reforçando no seu cérebro a crença de que manifestação não funciona para você. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo para te acordar. Porque quanto mais tempo você gasta aplicando o método incorreto, mais profundo fica o padrão neural de frustração, de tentei e não deu certo de novo. E esse padrão se torna uma identidade. A pessoa que tenta, mas não consegue. A pessoa para quem as coisas não funcionam. E aí você não está mais só lutando contra a técnica errada, você está lutando contra anos de reforço de que você é alguém que falha nesse aspecto. Então, o momento de fazer diferente não é depois, não é quando você tiver mais tempo, mais clareza, mais seja lá o quê. O momento é agora. Porque sua vida não está pausada esperando você decidir mudar. Ela está acontecendo. E cada dia que você passa sendo quem sempre foi, é mais um dia gerando os mesmos resultados que sempre gerou. Não há neutralidade. Ou você está criando conscientemente, ou está recriando inconscientemente. Não existe meio termo. Então a pergunta que fica é: quanto tempo mais você quer passar tentando da forma que não funciona? Então vamos encerrar, voltando àquele número do início, 97%. Agora você sabe exatamente
por que esse número é tão alto. Não é porque as pessoas são fracas, preguiçosas ou sem fé. É porque elas estão tentando manifestar, mantendo a identidade de quem não tem. E isso, por definição, não pode funcionar. A realidade sempre vai confirmar quem você está sendo, não o que você está pedindo. Então, os 3% que manifestam consistentemente não são especiais, não têm dom, não nasceram com sorte. Eles simplesmente descobriram, de forma consciente ou inconsciente, que a manifestação começa com mudança de identidade. Eles se tornaram primeiro, e o mundo externo se ajustou depois. E o que eu quero que você faça agora, não amanhã, não depois de assistir mais 3 vídeos sobre o assunto, mas agora, é tomar uma decisão simples mas poderosa, escolher parar de manifestar do lugar de carência. Escolher parar de tentar conseguir algo para preencher um vazio e começar a incorporar a versão de você que já está completa. Isso pode parecer abstrato, mas é absolutamente prático. Hoje mesmo, antes de dormir, você pode se perguntar: quem eu preciso ser para ter o que quero? E então, nos próximos dias, você pode começar a tomar pelo menos uma decisão por dia dessa nova identidade. Pode ser pequena, pode ser sutil, mas tem que ser consistente, porque é na consistência que a frequência muda. E quando a frequência muda, a realidade não tem escolha a não ser mudar junto. Quero que você compartilhe nos comentários um compromisso simples. Uma decisão que você vai tomar hoje, ainda que pequena, operando da identidade de quem já possui o que deseja. Não precisa ser grande, precisa ser verdadeiro. E se quiser aprofundar ainda mais, temos várias playlists na descrição e no comentário fixado que vão te guiar passo a passo nessa jornada de reprogramação completa. Porque aqui está a verdade final que sustenta tudo isso. Você não é alguém que está tentando manifestar. Você não é alguém que está tentando mudar. Você não é alguém que está tentando se tornar. Você já é. Você sempre foi. O que aconteceu é que ao longo da vida, você foi programado a acreditar que é menos, que é incompleto, que precisa de algo externo para estar inteiro. Mas a versão abundante, poderosa, magnética de você não é algo que você precisa criar, é algo que você precisa lembrar. E essa jornada que estamos trilhando aqui, vídeo após vídeo, não é sobre adicionar mais informação à sua cabeça. É sobre remover as camadas de condicionamento que te fizeram esquecer quem você realmente é. Então, se você sente que pertence a esse caminho, se você reconhece que não quer mais apenas entender, mas quer viver essa transformação, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque a cada semana eu trago mais uma peça dessa reprogramação profunda. E nos vemos no próximo vídeo, onde vamos aprofundar ainda mais nessa reconstrução da sua realidade de dentro para fora.